alcançará. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus. Vamos estar entregando os louvores e oração esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Deus é bom o tempo todo. Pai, no nome de Jesus, apresentamos os louvores, apresentamos a adoração desta noite, clamando sempre ao Senhor, Pai. Apresentamos a nossa oração que foi feita aqui nesta noite também. As petições, Pai, ação de graça, as orações de clamor que nós ministramos aqui também no início, o clamor que é um grito da alma, que busca o Senhor, e o Senhor responde. Pai, receba neste momento o nosso louvor, a nossa adoração, toda a gratidão do Teu povo, Senhor, por tão grande salvação em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúdo aos irmãos que estão nos acompanhando na paz do Senhor Jesus, nossos irmãos, na paz do Senhor, na paz do Senhor Jesus. Vamos ministrar algo que está em Jeremias 18, irmãos. Jeremias 18. Do 1 ao 6, o vaso do oleiro. O vaso do oleiro. Algo para nossos corações esta noite. Maravilha. Está escrito assim, amados irmãos, a partir do versículo 1 até 6 apenas. Vamos ver o que Deus tem para nós. Glória a Deus. É assim, né? É assim que Deus opera. Está escrito assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pai, estamos diante da Tua palavra, pedimos sempre a interpretação da mesma, a qual o Senhor, somente o Senhor conhece, somente o Senhor sabe. Somente o Senhor sabe o que está em cada coração, em cada mente, o que cada um precisa, o que cada um tem clamado, meu Pai. Muitas almas estão pedindo resposta de oração. Talvez, meu Pai, eu não sei, o Senhor sabe. E pela misericórdia do Senhor, ó Pai, se apraz que alguém possa ouvir a Tua voz esta noite, através dessa mensagem, que seja feita a Tua vontade, Senhor. Alcança vidas, alcança pessoas, Pai, almas, que a resposta possa vir neste momento, se for a Sua vontade, e que seja para edificar, meu Pai, que seja para
abençoar vidas esta mensagem. Em nome de Jesus, ó Pai, se pedimos e agradecemos. Amém. Podem se assentar. Meus amados irmãos, o que cada um tem passado, né? O que cada servo de Deus tem vivido nestes últimos tempos, nestes dias, talvez neste mês ou nessas semanas. Qual é o questionamento do coração? Qual é a pergunta para Deus? O que você tem reclamado com Deus? O que tem acontecido na sua vida que tem tirado a paz, mesmo sendo servo de Deus? E muitas das vezes na oração tem falado com Deus, até mesmo em prantos às vezes, até mesmo em algumas vezes dizendo para Deus: Pai, eu não tenho mais palavras, eu não sei o que falar, eu não sei o que dizer, Senhor. Mas ali naquele momento vem uma lágrima, naquele momento vem um derramar de Deus, e sem falar nada, e Deus começa a operar, Deus começa a cuidar daquele coração, Deus começa a derramar uma paz que vai tranquilizando aquela alma. Assim é o vaso quando o oleiro começa a operar sobre a vida dele. E muitas das vezes, irmãos, o vaso está trincado, rachado, quebrado, para não falar mais, destruído até de algumas formas. Mas esse vaso, ele não sai da presença do Senhor, mesmo estando todo trincado, mas ele está ali. Senhor, estou aqui de novo, trincado, mas estou aqui. Senhor, estou aqui, Senhor. Nossa, estou arrastando, mas estou aqui. Assim somos nós, ó casa de Israel, nas mãos do oleiro. Porque por mais que nós estejamos, irmãos, fragilizados, nós temos esse oleiro que vai sempre nos moldar. Toda vez que o vaso está quebrado, está trincado, o vaso está machucado, o Senhor vem com as mãos poderosas dele. Irmãos, basta um toque. Aquela lágrima que cai, aquela lágrima que rola no rosto, e o Senhor já vai tocando, o Senhor vai enchendo com sua presença ali naquele momento, naquele quarto, naquele ambiente, eu não sei. Pode ser muitas das vezes caminhando numa rua e a lágrima está descendo, com vergonha que alguém está vendo ali, ó. Nossa, o que esse homem está falando? Só me viu eu chorar na rua? Não vi não. Eu não tive que chorar na rua. Muitas das vezes lá no quarto, não está podendo ajoelhar, está muito cansado, mas está olhando deitado mesmo, e a lágrima está descendo. À noite, madrugada. E Deus tem contemplado tudo isso. Deus tem contemplado quando chega diante do Senhor e fala: Senhor, está difícil, Senhor. Está aguentando não, está difícil. Está duro. E o Senhor está contemplando, o Senhor está olhando. A presença de Deus, ela chega ali, ó, naquele momento, e nos constrange aquele amor de Deus sobre nossas vidas. Então, acontece a mesma coisa quando o olheiro vem e começa a trabalhar no coração. A paz, pastor Valdir, Deus abençoe. Começa a trabalhar no coração quebrantado, começa a trabalhar naquela pessoa que está com a alma ali,
quebrada, está ali como um vaso trincado, machucado. Irmãos, nós somos frágeis como este vaso e não temos essa força, não somos fortes como nós pensamos. Nós somos apenas um vaso de barro que tem um tesouro dentro, que é Deus que habita em nós. Mas sem este tesouro nós não somos nada, somos este vaso que está propício a quebrar, a rachar, a trincar, a cair. Todas as vezes, irmãos, que o vaso ele cai, ele fica trincado, ele fica sem força, ele fica muitas das vezes destruído mesmo, não sabe o que fazer, não sabe como orar, mas ele chega diante do Senhor, ele chega arrastando às vezes. E é onde que Deus coloca as mãos ali, poderosa, e começa a moldar novamente, fortalecer. Quantas vezes tem pensado, nem falado, pensado que é para o diabo não escutar, mas isso aí o diabo não tem como interferir em nada que Deus quer fazer, não. Que pensado, Deus, eu vou dar um tempo. Tempo de quê? Deus, vou dar um tempo. Tempo do quê? Não tem tempo. Tem que continuar. Vou falar um segredo. Vou contar um segredinho para você. Só para você, não dá para mais ninguém. Olha, quando nós entregamos nossa vida para Deus, nós não temos mais escolha própria. Não somos nós que coordenamos nossa vida. É Deus que manda. Então não adianta eu querer fazer isso se Deus quer que eu faça aquilo. Então é dessa forma que funciona. Quando nós escolhemos o caminho que não é, nós vamos ser como este vaso quebrado. Nós vamos estar rachado, trincado, machucado, porque nós escolhemos o caminho que Deus permitiu, mas não foi Ele que nos colocou ali. Muitas das vezes nós passamos por situações difíceis porque nós escolhemos, não foi Deus, tá? Mas o que importa aqui hoje é que Deus, Ele refaz. Não importa se está quebrado o vaso, irmãos. Não importa se caiu no chão, trincou tudo. Deus, Ele tem o poder de refazer este vaso. Deus tem o poder de reconstruir este vaso. Muitas das vezes a gente pensa, né, que alguém se afastou, se alguém desviou, alguém está frio, alguém teve algum problema e já não está mais na casa do Senhor. Deus tem todo o poder e autoridade, assim como essa palavra que veio a Jeremias. E quando nós estamos também passando por algum momento assim, como essa palavra, a palavra veio ao profeta dizendo: olha, levanta primeiro, depois você desce. Levanta de onde você está caído e desce lá na casa do oleiro, vai lá. Porque as coisas, a presença de Deus em nossas vidas, irmãos, né? Primeiro nós temos, Ele nos levanta, nos tira de lá de baixo, lá, estamos caídos. Ele fala: levanta, levanta, meu querido. Agora você desce, tá? Porque onde você estava ali, estava caído, não estava descendo na presença do oleiro. Então descer agora significa se submeter, significa se sujeitar, falar: Senhor, eu estou aqui, eu não mando mais em mim, não sou eu que coordeno a minha vida, mas é o Senhor. Senhor, faça a tua vontade agora. Aí Deus começa a fazer a vontade dele, começa a tirar um monte de coisa, aí começa a doer, começa a ficar difícil, mas é o Senhor trabalhando, é o oleiro trabalhando naquele vaso de barro.
E dói, porque começa a lapidar, começa a tirar as coisas que gostava e começa a moldar o vaso. Começa a moldar. Então ele manda descer, vai até a casa do oleiro, lá vai ouvir as minhas palavras. Então, para ouvir as palavras, te farei ouvir as minhas palavras. Muitas das vezes, irmãos, é lá no fundo mesmo. Tem que descer. Esvaziar-se de si. Por isso que muitos, que estão dentro das igrejas, na presença de Deus, supostamente, não obedecem, não escuta e não há mudança, porque não desceu, não se sujeitou ao Senhor. Então o profeta ele ouviu, ele desceu lá na casa do oleiro e ele foi ver o que o oleiro estava fazendo. Amém. Irmã Helena, paz do Senhor. Deus abençoe. E ali o oleiro estava trabalhando, fazendo o vaso de barro, naquela roda que ele fica lá pedalando, ele vai rodando, ele vai mexendo, ele vai fazendo, moldando o barro. Observa, Deus fala com a gente, irmãos, em todos os momentos, mas muitas das vezes nós não temos tempo para escutar Deus. Nós não temos tempo, irmãos, para perceber o que Deus está fazendo no nosso redor e falando comigo e com você. Deus está trabalhando ali em alguma situação e passa despercebido. Nós somos daquele que realmente tem que explicar direitinho Jesus, senão não consegue entender não. Tem que chegar e escrever. Escreve Jesus para mim. Quantas vezes a gente fala isso, né? Deus vai te dar um sonho lá, escreve mesmo. Escreve lá. Já vi letras já. Escreve letras. Versículos, palavras. Então ele desceu e ele observou. Agora olha, a circunstância que você está vivendo, olha, o que você está passando, observa. O que está acontecendo à sua volta, observa. O que tem acontecido de algo que mexeu com o seu coração, que mexeu ali na estrutura da sua vida, observa. Talvez Deus esteja falando, porque Deus falou para ele, olha o que o oleiro está fazendo, observa, porque lá vai ouvir a minha voz. Então, irmãos, tem testemunhos de pessoas que estavam no fundo do poço em uma enfermidade, mas sendo servo de Deus. E ali, com medo de morrer, irmãos, o Espírito Santo começou a louvar no ouvido da pessoa. Sabe o que é isso? Louvar? Louvor que ia restaurar, que não era para ter medo. Esse é o nosso Deus, irmãos. Talvez você passe por uma circunstância, uma situação, e Deus está falando de alguma forma, não audível, mas está falando na situação, para algo grandioso acontecer, mas você não está prestando atenção, não está vendo? Não está conseguindo entender. E Deus faz milagres, faz maravilhas, e o Espírito está aí todo o tempo e fala de várias maneiras, várias formas. Talvez tenha pessoa agora ouvindo a voz de Deus. Talvez tenha pessoa que está agora se derramando, ouvindo essa palavra. E Deus está moldando o coração dela, está tirando todo o peso através da mensagem, está chegando, e Deus está moldando já essa pessoa. Havia de repente um desespero, queimando por dentro, já começa a aliviar. Deus começa a limpar, tirar o peso. Disso se trata, irmãos.
O oleiro está trabalhando, nós estamos em construção. Deus está moldando, irmãos. Deus está tirando o que não provém dele. Deus está limpando ali as coisas que a alma continua carregando. Talvez algum sofrimento lá do passado, algum trauma, alguma coisa pesada que ainda está ali, ó, apertando o coração. E o oleiro está trabalhando. Ah, Senhor, alivia isso aqui, Jesus. 3 vezes Paulo orou. 3 vezes Paulo orou, né? Tira esse espinho aqui. 2 ou 3, né? Tira esse espinho aqui. Aí Jesus escutou, ouviu, falou assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso eu me alegro nas fraquezas, nas tribulações, nas angústias, nas injúrias, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em mim. Isso é para você, isso é para você, isso é para você. Quanto mais te perseguem, quanto mais o seu coração se aperta, quanto mais acontece alguma coisa, quanto mais você está preocupado com o que aconteceu lá atrás, está com o coração talvez pesado, o oleiro está trabalhando nesta noite, te aliviando. O azeite de Deus caiu sobre a sua vida, limpando, tirando todo o peso. Irmãos, o jugo suave, o fardo é leve. Jesus alivia. Por mais que o diabo queira colocar peso em nossas costas, irmão, já não pode, porque o sangue de Jesus está sobre nossas vidas. Foi cravado na cruz do Calvário, tirou todo o peso. Toda a força do inimigo já foi desfeita, foi quebrada, foi anulado, Senhor. Todo o pecado nosso, irmãos, toda a dor do passado caiu no mar de esquecimento. O oleiro já trabalhou e continua trabalhando. Muitas vezes nós vamos lá e pegamos o fardo de novo, jogamos nas nossas costas. Vou carregar mais um pouco o fardo. Aí ele vem e tira de novo. Passa um pouquinho, nós pegamos de novo o fardo, jogamos nas costas de novo. Mas esse fardo, nós mesmos que estamos carregando o fardo. Deus já tirou várias vezes. E a gente tem esse. Portanto, que o oleiro possa tocar de uma maneira especial, assim, tirar todo este peso, todo este fardo, de uma maneira definitiva, neste momento, que possa limpar completamente, que o oleiro possa moldar ali de uma forma que fique como ele quer, não como nós queremos. Vai doer? Vai, dói. O trabalhar de Deus, o moldar em nossas vidas, ele dói, tá? Por isso a gente chora, por isso dói, por isso a gente passa por momentos assim. Mas é isso. Seguir Jesus, irmãos, nunca foi, não é, e não vai ser, nunca será fácil, tá? Seguir Jesus sempre foi difícil, desde lá do princípio. E continua até os dias de hoje. Continuará. Portanto, nós estamos de um lado, que é, quando tudo está mais difícil, você está servindo o Deus certo, tá? Quando tudo está escancarado, aberto, fácil, tudo aí, está servindo o Deus errado. Está entendendo, né? Então ele foi e viu o oleiro trabalhando ali no vaso, preparando, aí o vaso caiu da mão do oleiro, escorregou. O que aconteceu? O oleiro não jogou aquele vaso lá no lixo. Não jogou. O oleiro pegou o vaso, pegou aquele barro, que estava todo amassado, estava todo desfeito, e começou a reconstruir. É o que Deus faz com a casa de Israel.
Deus começa a reconstruir. Quando nós estamos lá embaixo. Quando acontece alguma coisa que você vai lá para baixo. Sabe aquela palavra que vem? Aí você chega na casa de Deus arrastando a perna. Um peso, parece que não está conseguindo nem chegar. Aí quando chega, começa a aliviar. Aí vai ouvindo uma palavra, vai ouvindo um louvor, louva, e começa Deus a operar, e o ambiente já começa a mudar, e a alegria já vem no coração, já começa a ouvir a voz de Deus, e Deus começa a falar. De repente nós estamos renovados, outra vez, e assim nós renovamos a nossa força, nós somos moldados ali, remoldados, feitos novamente, e conseguimos, irmãos, a sentir aquela paz, aquele amor de Deus que constrange, mais uma vez, sobre nossas vidas, e respira e fala: Jesus, que maravilha que é a tua presença. E, nossa, muito bom sentir essa paz, muito bom sentir, Senhor, que o Senhor não nos abandona, não nos esquece, que o Senhor está sempre ali, atento ao nosso clamor, e a moldar, e a pôr as mãos ali, e nos deixar novamente diante da tua presença, e sentir aquela paz, aquele grande amor que nos constrange. O amor de Deus nos constrange. É isso. E aí ele falou 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, então veio a mim e a você a palavra do Senhor dizendo, olha, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eu não posso fazer em você como fez o oleiro aqui, ó pessoa que está me ouvindo. Então Deus está dizendo para mim e para você que nós somos feituras dele, e que ele pode moldar, e que ele pode preparar, e que ele pode fazer, ele pode refazer da maneira que ele quer. Sabe como o Espírito Santo trabalha? O Espírito Santo é educado, é cavaleiro. Ele não invade, ele não trabalha como o diabo trabalha, que vai invadindo. O diabo entra na pessoa, invade, quebra tudo, destrói, acaba com a vida da pessoa. O Espírito Santo só vai entrar se for convidado, se permitir, se deixar se moldar. Deus não vai moldar ninguém à força. Tem que se permitir. Tem que deixar como este vaso aqui, ó, que o oleiro pegou e começou a moldar e fazer, tá? E nessas circunstâncias que nós estamos passando, muitas das vezes é Deus moldando e nós não estamos entendendo nada. E o Senhor está nos preparando, está nos moldando. Falando ali, ó. Portanto, é Deus operando. Deus está trabalhando em nossas vidas e vai continuar. Vai continuar em nome de Jesus. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Portanto, meus amados, o Senhor diz para mim e para vocês, neste momento, que Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade
sobre nossas vidas, sobre tudo, sobre todos. Então nós estamos nas mãos de Deus, para que Ele possa fazer o que quiser, irmãos. E novamente, sabemos que o moldar de Deus em nossas vidas não é fácil não, vai doer. Nós temos muito de nós ainda, muito de nós. Por isso não temos mais de Deus. Porque para ter mais de Deus, temos que nos esvaziarmos de nós. E é difícil, viu? É difícil, porque nós estamos num meio que não é fácil. O falar, o agir, o que você ouve, tudo que está ao nosso redor, não é fácil, né? Mas devemos ser como este barro aqui, tá? Nas mãos dele, e entregar tudo nas mãos dele, deixar ele operar. Lógico que vamos clamar, vamos pedir, nós vamos entregar nas mãos dele nossas vidas, nós vamos buscar em clamor, isso é normal, mas também temos que entender que o trabalhar de Deus pode ser algo diferente do que nós estamos pedindo ou esperando. Porque de repente a vontade dele é outra, não é o que nós estamos esperando. Então esse talvez seja o momento, seja o lado mais difícil de aceitar, de compreender e realmente receber o que Deus está preparando. Tá? Então é isso. Seja obediente ao leiro, entregue nas mãos dele, e em tudo dai graças, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Portanto, é isso. Vamos seguir, vamos continuar. Busque a presença de Deus, porque é a nossa alegria, né? Ele traz essa alegria todos os dias. Está difícil, estamos caminhando, né? Momentos difíceis, tudo que tem acontecido, mas seguimos, porque a nossa força vem dele, ele nos fortalece, ele nos coloca de pé todos os dias. Amém? Ainda mais quem tem ministério, né, pastor? O pastor está ali. Tem ministério, é uma luta, é uma batalha, é uma guerra, e todos estamos nessa batalha, nessa guerra, e temos que seguir, tá bom? Então sejamos como este vaso aqui nas mãos do oleiro, e que possamos compreender, entender e aceitar o que Deus está fazendo em nossas vidas, e temos certeza que Ele sabe o que é melhor, o que é bom para nós, muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Amém? É isso. Vamos orar. Glória a Deus. Vamos orar. Onde você estiver, aí feche seus olhos. Vamos entregar nas mãos de Deus sobre esta palavra. Pai, nós, assim como essa palavra que foi ministrada, nós queremos buscar nesta noite, Senhor, um renovo. Queremos buscar nesta noite. Eu creio que a palavra já limpou, Pai. Eu creio que a palavra chegou aos corações. Eu creio que fomos tocados, assim como foi ministrado, assim como está esse louvor. Queremos, Pai, ser moldados por Suas mãos. Que o Senhor possa estar operando, Pai, no nome de Jesus. Entregamos diante do Senhor, meu Pai. Que o Senhor possa estar neste momento preparando o Teu povo. Que o Senhor possa estar, Pai, visitando a cada um. Que o Senhor possa estar derramando, Pai, este azeite, este bálsamo. E que nos ensina, Senhor, a obedecer, a aceitar. Nos ensina, Senhor, a receber do Senhor, Pai, o que o Senhor tem para nós. Assim entregamos nas mãos do Senhor nossas vidas,
E agradecemos por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito neste lugar. Abençoa os meus irmãos, abençoa cada um, Pai, que está nos assistindo. E assim cada família, entregamos nas tuas mãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu fechei os olhos aqui, a live aqui desligou. Eu não sei se vocês viram aí, continuou aí na casa. Eu nunca vi fazer isso aqui. O telefone apagou. Quando eu liguei de novo, ele voltou na live. Não entendi, nunca aconteceu isso. Não sei. Mas apagou. Gente, fica com Deus. Deus abençoe. Nos vemos no próximo culto, se Jesus permitir, tá bom? Que tenham todos aí uma noite abençoada. Fiquem todos aí na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Fiquem na paz. Amém. Abraço, gente. Deus abençoe.